Boa noite. Esse é mais um culto da União Batista de Mulheres. Gostaria de saudar a todos que estão assistindo, com imenso gratidão a Deus que estamos aqui, Senhor, para servir a Ele. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, poderoso, glorioso e amado Pai, obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa te servindo. Senhor, esteja com todos que estão aqui, Senhor, para te servir e fazer o Teu serviço. Que seja um serviço que te agrade, Senhor. Que seja um serviço para a Tua glória e Tua honra. Obrigada, Pai, pelo Teu discernimento e sabedoria. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Saúdo a todas as irmãs que estão assistindo. Obrigada por compartilhar desse momento conosco. Agora farei uma breve leitura do Salmo 96, de 1 a 7. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Amém, irmãos? Agora vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com as irmãs Neta e Neiva. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Então, nesse momento, nós vamos louvar o nosso Deus com cântico, os que confiam no Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é
Continuando o louvor, vamos cantar o cântico, o louvor. As tuas mãos dirigem meu destino, direção divina. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas. Eu tenho por bem-vindo teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, gravadas dantes na sangrenta cruz. Por meus pecados foram transpassadas e posso nelas descansar, Jesus. Os céus erguidas sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia meu caminho e sem motivo não me afligirá. Eu tenho em seu poder constante amparo, forte é seu braço, imenso seu amor. Em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Obrigada, irmãs. Agora vamos para alguns avisos importantes. Na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, será realizado o culto presencial da UBM aqui na igreja. Os cultos online, eles são nas quintas seguintes, às 19h30, na plataforma YouTube. Aos sábados, temos sempre o círculo de oração, onde as irmãs se encontram e se reúnem às 7h30 aqui na igreja para orar. Esse mês é o mês de aniversário da União Batista de Mulheres, um mês muito importante. E teremos a conferência dia 21. Você é nosso convidado para estar aqui conosco, dia 21 de julho, para engrandecer o nome do Senhor com o tema Aprendendo com Jesus a honrar a família. E a confraternização da UBM também no Manancial, dia 23 de julho. Aquelas irmãs que têm um pedido de oração e que querem passar para a missionária Luísa, podem entrar em contato pelo WhatsApp da liderança da UBM e que ela vai fazer a sua oração. E levar a Deus o seu pedido. Agora vamos para um momento muito importante, que é o momento da meditação. Então, irmãs, prestem atenção e escutem essa mensagem que a missionária Lourdes irá trazer para vocês. Graça e paz, amadas irmãs da União Batista de Mulheres, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Lábrea. É um prazer estar com as irmãs novamente. Aqui é a missionária Lourdes Chaves. Estou falando aqui de Rio Branco, no Acre, e da base missionária, base de apoio missionária. É um prazer para mim estar com as irmãs novamente, compartilhando da palavra de Deus. Eu desejo que as irmãs estejam bem, fortalecidas na graça e no amor do Senhor, seguindo, dependendo dEle, seja qual for a circunstância que esteja enfrentando. Então, vamos compartilhar o que Deus tem posto no nosso coração. E para começar, vamos fazer uma oração
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhecedor de todos os corações, o Senhor que sabe tudo e todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Diante de Ti, Senhor Deus, nos achegamos agora, pedindo a ajuda do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração, seja iluminado o nosso entendimento, para que nós venhamos reconhecer o que precisa ser mudado na nossa vida, sermos ensinados, corrigidos e andarmos no caminho da justiça como o Senhor deseja. Alimenta a nossa alma, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. É da Tua palavra, Senhor Deus, que nos alimentamos para seguir cada dia vitoriosas e dependendo do Senhor, apesar de qualquer situação que estejamos enfrentando. O Senhor nosso Deus nos ajude a viver dias como o Senhor deseja, vivendo na vida abundante que Jesus veio para nos dar. Em nome de Jesus, eu também peço que abençoe cada uma das irmãs que estão ouvindo nesse momento, que sejam agraciadas pelo Senhor e sejam confortadas, exortadas a caminhar, continuarem caminhando com o Senhor, te louvando, te servindo, te adorando, como o Senhor é digno. E também dando às pessoas que estão à sua volta, Senhor Deus, o amor que tem recebido do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Leiamos a palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 34, a partir do verso 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Irmãs queridas, recentemente uma das amigas completou 60 anos e ela pediu-me para falar sobre um tema, o assunto como chegar bem aos 60 anos. Interessante que naquela semana eu tinha completado 56 anos, né? Se eu não cheguei aos 60 ainda, como eu posso falar? Eu sei até os 56, né? Que o Senhor tem me concedido pela sua graça e bondade. Mas eu comecei a gostar do tema, comecei a pesquisar e o Senhor me trouxe alguns pensamentos à mente e eu gostaria de compartilhar esses pensamentos com as irmãs. O primeiro deles é a gente tomar consciência a respeito de quem nós somos. Como chegar bem aos anos que Deus tem reservado para nós. Eu vou tirar os 60 anos porque nós não sabemos os anos de vida que o Senhor tem reservado para nós. Vamos ver no Salmo 139, ele faz algumas declarações muito importantes. Para a gente chegar bem ou viver bem, os dias que Deus tem reservado para nós, essa caminhada da vida, é importante cada dia, cada passo. Então, como numa caminhada não pode ser pulado nenhum passo que tem que ser dado para chegar até o final, assim também para chegar ao final da vida, cada dia que devemos ser vividos, eles têm que ser considerados como importantes. Não existe um dia mais especial do que o outro. Cada dia o Senhor renova as suas misericórdias para conosco, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a vida e o sustento da vida para aquele dia. Cada dia nós somos cercados pela bondade e pela misericórdia de Deus. Cada dia o Senhor tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor.
Cada dia o Senhor nos dá a destra da comunhão, Ele se abre para nós através da pessoa de Jesus Cristo, Ele abre o seu acesso a Ele através de Jesus, o nosso amado irmão primogênito, o Salvador do mundo, né? O unigênito do Pai e o primogênito dentre muitos, né? Porque o Senhor nos adotou em Cristo, né? Então, cada dia é especial. Então, ter essa consciência da vida é muito importante. O dia que eu estou vivendo hoje, eu ter os olhos focados de como o Senhor tem agraciado. Não viver com um olhar no nível terrestre, mas no nível do que temos recebido do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, né? Então, nós somos abençoados cada dia e temos que contar cada dia como um presente de Deus. Por isso que o passado já não nos pertence, o passado já passou, o futuro não nos pertence. Então, nós temos que viver o hoje. Por isso, chamamos de presente. É o que Deus tem dado para nós. Então, para vivermos bem o presente, a palavra de Deus, ela nos dá algumas exortações. E uma delas, a principal, é a nossa identidade. É a gente se autoconhecer. Você tem que saber quem é você, né? Por que é que você está aqui? Por que é que você existe? Nós precisamos de uma referência. Uma das coisas que mais atormenta uma pessoa que tem o mal de Alzheimer, ela começa a perder as suas referências, né? Eu fui levar meu pai para uma consulta no geriatra e as perguntas que o médico fazia eram de referência, de identidade, a respeito de quem ele era. Perguntou a respeito de onde ele estava no local, né? O nome da rua, o nome do bairro, o nome do estado, o nome do país. Perguntou para ele, né, o nome dele, o nome dos pais. Perguntou sobre os filhos, a esposa, né? Ele queria que trouxesse essa referência. Quem é você? Perguntou até onde estava no tempo, né? Que se sabia que horas era aquela, né? De que dia, de que ano. Então, é necessário para uma pessoa viver bem, ela ter uma concepção de uma referência de quem ela é, onde ela está e a função para a qual ela foi criada. E o livro de Salmos 139, no verso 14, a partir do 13, é um salmo que vem falando dos atributos de Deus, mas por causa do nosso pouco tempo, vou me limitar aqui só nesses versos, que diz o seguinte no verso 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, esse texto bíblico, ele nos traz uma referência muito importante. Quem eu sou? Eu sou criatura de Deus. Eu fui criado por Deus. Eu tenho uma referência de existência. Então, quando eu passei a existir, eu vim por causa da vontade soberana de Deus. E isso é muito importante. Eu não sou resultado de um acaso. Nós temos feito acompanhamento de pessoas que alguns sofrem porque meu pai e minha mãe não planejou, eu vim fora do planejamento. Isso não importa para a gente ter uma consciência de quem nós somos. Quando a nossa referência não está primeiramente no humano, mas em Deus, a nossa existência. Deus usa até sair fora do planejamento do ser humano para cumprir a vontade dele. Eu fiquei impressionada quando eu vi o relato de uma senadora. Não me veio o nome dela agora na mente,
Mas ela estava dando testemunho de que a mãe dela, quando estava saindo do trabalho, sofreu um abuso. E nesse abuso sexual, ela ficou grávida. E essa gravidez, ela tinha todo o direito pela lei, que agora existe, né? Naquela época ainda não tinha, mas ela poderia provocar um aborto. Mas ela decidiu criar aquela criança, porque ela temia a Deus. E ela disse, não importa se foi resultado de uma violência, toda vida vem de Deus. E Ele é poderoso o suficiente para me dar forças e amor para criar essa criança. Impressionante esse testemunho, me impressionou demais. E essa mulher criou essa criança. E ela amou e ela deu o melhor. É verdade que essa gravidez mudou a vida dessa mulher, que foi vítima desse abuso, mas ela criou essa criança no temor do Senhor. E hoje essa mulher, ela é uma mulher que está à frente da liderança brasileira, é uma senadora e ela tem espelhado o amor de Cristo, porque o amor venceu o ódio e a violência na dependência do Senhor. E Deus tem usado poderosamente essa mulher para abençoar a vida de outras pessoas. Então, nós podemos olhar para trás e olhar o passado, qual a sua história, mas ter os olhos fixos no Senhor, que apesar do que se tem enfrentado, existe um Deus e uma mão poderosa que me sustenta a vida, que me deu a vida. Não há possibilidade de existir vida fora da vontade de Deus. Não existe vida fora da vontade de Deus. E eu gostaria de relembrar algumas coisas, além da nossa identidade, sabe? Eu existo porque existe um Deus que na vontade soberana dele decidiu me criar. Quando Deus estava em Adão e Eva e deu a ordem para eles crescer e multiplicar e povoar a terra, ali Deus estava dando ordens para a genética de quando o óvulo e o espermatozoide se encontrassem, gerar vida. Ali Deus estava dando configurações das leis da genética. Quem é geneticista sabe, os pesquisadores sabem que existem regras, existem leis na natureza que são fantásticas. Né? Mesmo aqueles que não temem, não creem em Deus, eles reconhecem que é maravilhoso como funciona a ordem da natureza, porque foi Deus quem configurou para ser assim. A nossa existência foi configurada em Deus, desde lá Adão e Eva, quando existiam. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano soberano para as nossas vidas. Eu não sou resultado do acaso, eu não sou resultado de fora do planejamento. Existe um Deus soberano. E essa identidade é muito importante para a autoaceitação também, pois nesse verso aqui que nós lemos, disse, teceste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então, até nossos órgãos internos, nossa aparência externa, tudo é resultado de uma combinação genética que Deus permitiu que existisse para eu e você sermos o que somos hoje. Mas nós somos um ser biopsicossocial. O que quer dizer? Nós temos a nossa parte biológica. Então, essa parte biológica veio de Deus. Nós não podemos separar a parte, né? Geralmente agora as pessoas separam tudo, né? A parte biológica, a parte psicológica e a parte social. Mas na realidade nós somos um todo e uma área afeta a outra. E ainda somos o ser espiritual, o que nos diferencia e muito de todos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos uma responsabilidade para cuidar da nossa área biológica, o cuidar da nossa saúde. Nós precisamos conhecer o nosso corpo. Nós precisamos descobrir o que nos faz mal e o que nos faz bem e administrar nossa saúde. Nós precisamos nos autoexaminar no espelho, ver se tem alguma mancha no corpo, algum sinal de alguma doença, alguma coisa. Nós precisamos nos autoconhecer quanto ser biológico. Isso é muito importante e numa outra oportunidade eu gostaria de falar mais sobre isso, cuidados com a saúde, que é muito importante. Nós não podemos negligenciar os cuidados com a saúde, a higiene do nosso corpo, o repouso do nosso corpo, o momento da gente tirar para cuidar de nós mesmos, o autocuidado,
o momento da gente ter um descanso, um parar, um silenciar, um se afastar de todos e ter um tempo a sós com Deus, né? Isso também influencia o nosso corpo. Nós temos o lado psíquico. Esse lado psíquico envolve as emoções, a inteligência. E essa parte é muito importante também. Nós somos resultado de uma história. O que eu sou hoje, as minhas emoções, tem um livro que nós gostamos de usar, Temperamentos Controlados pelo Espírito. É muito importante você se autoconhecer, você descobrir o que é que te irrita, o que é que te tira do sério, o que é que te faz bem, o que é que lhe anima, o que é que lhe desencoraja, como é que você reage em determinadas situações para você aprender a se controlar quando der o sinal de perigo. Então, você saber seus gostos, quais as cores que você gosta, qual a cor que você não gosta, qual é o ambiente que te faz bem, qual é o tipo de pessoas e relacionamentos que você sente que te faz bem, que te anima, que te encoraja. Qual é o tipo de relacionamento que quando você está junto, você fica cabisbaixo, você fica sem fé, sem esperança. Então, começar a cuidar do seu lado emocional, do seu lado inteligente, se estimular ao aprendizado. Deus nos fez os seres altamente capazes de aprender. E todos os dias nós precisamos aprender com Deus, aprender conosco mesmo, aprender uns com os outros. O aprendizado é fundamental para um coração de alguém que quer andar com Deus. E aprender de coisas materiais também. Eu fiquei 26 anos, dedicado ao trabalho indígena e na mata não tinha condições de estudar. Então, devido a um probleminha de saúde, nós tivemos que sair da aldeia e eu pensei, vou voltar para a faculdade, vou voltar a estudar. E comecei a fazer o curso, comecei em 2019, psicopedagogia, se Deus quiser, estou me formando já. Passou rápido, estou aprendendo coisas novas. Esse aprendizado tem trazido muitas coisas boas para mim e que eu posso compartilhar com outras pessoas. Então, Deus não quer que a gente pegue a nossa mente e atrofie. Deus quer que os seus servos desenvolvam aquilo que Ele deu. E agora, rapidamente, que o nosso tempo voa, o nosso lado social. O nosso lado social é muito importante. Nós temos que conhecer a nossa história. É muito importante saber quem são seus avós, quem são seus pais. E os seus irmãos, o ambiente que você foi criado. E as experiências que você passou na sua vida. Você já escreveu a sua história? Seria tão bom você parar para se autoconhecer, conhecer a sua história, conhecer os seus amigos que estão à sua volta, a história dos que estão à sua volta. E conhecer a Deus e deixar-se ser conhecido cada vez mais por Ele. Ele já conhece profundamente. Sem que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe tudo. Mas você se derramar diante dEle faz toda uma diferença. Aquele momento que você se tranca no quarto e você ora ao Pai que está em secreto, e Ele que vem em secreto sabe o que necessitais antes que pensais. Então, esse desenvolvimento social com Deus e com as pessoas que estão em sua volta, através do autoconhecimento, de você se identificar quem você é e por que você está nesse mundo, qual o objetivo. Você não está aqui só para acordar, tomar café, trabalhar e passar o dia, chega na hora do almoço e trabalhar e chega no final do dia e está exausto. Não, cada dia tem um propósito divino porque você existe. E cada dia é um dia a menos que nós estamos nessa terra. Então, nós temos que estar preparados, porque hoje pode ser o meu último dia. Hoje pode ser o seu último dia. Tanto pela morte, quanto pelo arrebatamento de Cristo Jesus, que virá. Ele virá nos buscar. Ele virá buscar aqueles que o confessaram, aqueles que andam em seus caminhos, aqueles que têm zelo pelo que ele fez na cruz e que desejam, que o amam e que o honram, que obedecem, aqueles que reconhecem quem é o Senhor e vivem em submissão a Ele. Porque tem acontecido um grande ateísmo entre os cristãos. Porque confessar que Deus existe
e viver de forma desobediente a Ele, isso é um ateísmo. Não faz de conta? Porque diz a Bíblia, tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Os demônios também? Eles creem e estremecem. E digo eu, mas não obedecem. Então tem pessoas que estão vivendo assim, estão em empate com Satanás. Crê que Deus existe, tremem, mas não obedecem. Então nosso viver deve ser um viver que crê que Deus existe, que Ele tem o poder que Ele diz que tem, e viver em obediência e submissão a esse Deus. Isso faz uma diferença cada dia na nossa vida. Então o texto bíblico que eu li no começo, lá de Salmo 140, desculpa, irmãos, no Salmo 134, ele nos diz o seguinte, e corrigindo aqui, é o Salmo 34, 12 e 16. Ele nos diz o que é que o homem para viver, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem. Refreia a tua língua do mal. Pare de falar aquilo que não é bom. E os teus lábios de falarem dolosamente, de falar engano, de falar mentira. O controle da língua é o resultado do que está acontecendo no cérebro. Na nossa língua, diz no livro de Tiago, há bênção e maldição. Nós temos o poder da vida e o poder da morte na língua. Então, você quer viver dias bons, ter longa vida e ver o bem? Cuide com a língua. Não fale dolosamente. Nós não precisamos falar tudo o que sabemos. Esse é um aprendizado que eu tenho tido a cada dia. E que ainda bem que o Senhor tem paciência conosco e nos concede aprendizado a cada dia. Nem tudo que nós sabemos nós precisamos falar. Existem muitas coisas que nós sabemos e precisamos ocultar para se evitar o atrito. Só aquilo que edifica é que deve ser falado. Às vezes nem toda a verdade precisa ser dita, porque a própria verdade ela tem um momento certo e um modo certo de ser falado para se fazer efeito. Então, essa sabedoria de usar a palavra no momento certo, da forma certa, com a pessoa certa, tudo isso nós precisamos depender de Deus e ir aprendendo para que tenhamos dias longos e com qualidade. Aparta-te do mal, diz o verso 14, e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. O empenha-te fala de esforço para se promover a paz. Muitas vezes a gente até pode ter razão numa situação, mas em benefício de se manter a paz, a gente é melhor ficar quieto. Ficar como quem não tem razão, mas preservar a paz. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. Deus está vendo, e o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Então é nessa confiança que nós devemos viver cada dia. Que o Senhor nos ajude, agora brevemente, esse nosso momento, que o Senhor nos ajude a vivermos dias longos que Ele tem reservado para nós, mas com qualidade, cuidando da nossa parte física, emocional, social e espiritual, porque tudo é um todo e reflete em tudo. Na próxima oportunidade, nós compartilharemos um pouco mais. Deus abençoe, que Deus fortaleça cada um na força dEle e no amor dEle. Um prazer estar com as irmãs. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditar nos Teus princípios eternos. Sejamos edificados e exortados pela Tua palavra, a viver cada dia que o Senhor tem nos dado como um presente, para a honra e a glória do Senhor. Abençoa cada irmã, dirige a vida de cada uma delas em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Com o coração cheio de graça, encerramos mais um culto online da União Batista de Mulheres. Agora, irmãs, teremos uma oração para agradecer esse momento. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada, Pai, por ter nos guiado. Obrigada por estarmos aqui te servindo. Obrigada pelos louvores. Obrigada por cada um que esteve trabalhando, Senhor, para que esse culto estivesse sendo transmitido.
Obrigada, Pai, pelo teu amor conosco e pelo teu direcionamento. Obrigada pela mensagem da missionária Lourdes, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, amém.